anterior a gente falou do COSO 2 ou COSO ERM, tá? Agora eu queria chamar a atenção de vocês pelo seguinte, esse é um documento lá de 2004, né, esse COSO 2. Ele continuou vigente até 2017, tá? E em 2017 a gente teve um lançamento, por isso que está com um X aqui, ó, tá? A gente teve um lançamento do que está sendo chamado, né, de COSO, gerenciamento de riscos corporativos integrado com estratégia e performance, ou simplesmente COSO 2017, tá? Foi feita uma atualização, ou quase uma remodelagem, tá, do COSO lá de 2004, só que o que acontece? Ninguém ainda está usando, né? Para vocês terem uma ideia, nem existe em português ainda, né? Na época dessa gravação, ainda nem tem esse documento em português. O que todo mundo ainda utiliza é o COSO que eu acabei de explicar para vocês, tá? Por isso que, inclusive, continua sendo, né, o documento, um dos documentos mais importantes que a gente tem. Mas eu queria, só para vocês não ficarem sem algo atualizado, queria mostrar para vocês os principais pontos, aí foi uma tradução minha mesmo, né? Uma releitura, vamos dizer assim, no português em relação ao documento que foi lançado em inglês em 2017, tá? Qual que foi a lógica deste documento, pessoal? Trazer ainda mais a questão de gestão de riscos atrelada à estratégia, tá? Qual foi o pensamento do COSO? Olha, tá tudo indo bem, vamos dizer assim, em relação ao gerenciamento de riscos, mas o objetivo principal de auxiliar a entidade, seja um órgão, seja uma empresa, uma entidade, a atingir os seus objetivos ainda precisa ser melhorado. Então, o pensamento agora fica ainda mais atrelado à estratégia da organização, né? Então, a gente tem essa figura, ó, pensando em missão, visão e valores centrais, né? Depois, a estratégia e os objetivos do negócio, da minha organização, da minha universidade, e dessa forma a gente entrega, né, o que eles chamaram de desempenho aprimorado, a gente entrega nada mais do que o valor, né, e no nosso caso, o setor público, o valor para a sociedade, tá? Aqui dentro a gente tem implicações da estratégia escolhida, o risco de execução dessa estratégia e a possibilidade dessa estratégia não estar alinhada, ou seja, a gente escolher a estratégia errada, tá? Isso também é um enfoque novo, vamos dizer assim, deste documento, né? Antes a gente estava acostumado muito a pensar o seguinte, né, e foi até a nossa lógica no bloco anterior, tem um objetivo, né? Não pensei os riscos de fixar esse objetivo, mas tem um objetivo. Quais os riscos de não atingir esse objetivo? A lógica, a abordagem agora do COSO 2017 é o seguinte, olha, antes mesmo disso, você tem que pensar nos riscos da escolha daquela estratégia, para depois pensar nos riscos de não atingimento da estratégia. São duas coisas diferentes, tá? Então, por isso que a gente fala que está muito mais focado em estratégia este documento, tá? Isso aqui eu acabei de falar. E esse é o novo, né? Para quem gostava muito do cubo, esse cubo some, aquele cubo lá do COSO 2 ou COSO RM, ele some e entra essa nova figurinha aí, tá? Com missão, desenvolvimento da estratégia, formulação de objetivos, implementação e desempenho e, por fim, entregando o valor lá, o desempenho aprimorado, tá? Então a gente passa a ter 5 componentes, tá? Governança e cultura, e aí a gente tem, para cada componente, o documento ele trouxe alguns princípios que devem ser obedecidos para o atingimento ou para a plenitude daquele componente. Então, por exemplo, no governança e cultura, a gente tem define a cultura desejada, a organização definiu a cultura que ela quer para entregar em última instância lá o valor, ela estabelece estruturas operacionais condizentes com aquela estratégia que ela quer adotar e quer seguir, tá? Então isso é válido para cada um deles. Então, o segundo componente, estratégia de definição de objetivos. A minha organização definiu, por exemplo, o apetite a risco, que a gente tratou lá atrás, né? Ela formula objetivos ou cada um faz o que quer, tá? No terceiro ponto, aí está muito atrelado à lógica do gerenciamento de riscos corporativos que a gente viu. Identifica o risco, avalia a severidade, ou seja, avalia a probabilidade, impacto, prioriza aqueles riscos que eu tenho que atacar, tá? Implementa a resposta, adota uma visão de portfólio de risco, porque a gente não tem como atacar tudo, tá? Quarto componente, revisão, avalia mudanças importantes, analisa os riscos e performance, etc. E o quinto componente, comunica as informações sobre o risco, dentre outros princípios ali desse
quinto componente, tá? Isso aqui é para vocês saberem que existe esse documento, que em alguns anos, possivelmente, isso vai começar a ser adotado mais fortemente, tá? Mas que não inviabiliza de maneira alguma aquilo que a gente viu do COSO 2, que é adotado, né, por grandes organizações e grandes empresas e também entidades e órgãos do setor público. Então, vou falar dos principais pontos, né? Ela traz os princípios, os processos de gestão de riscos e a estrutura, tá? Princípios, antes a gente tinha, lá na 31.000 em 2009, esses princípios, não faz sentido eu ler o que já está desatualizado, tá? Agora a gente tem uma figura, inclusive, mais moderna. Os principais, né? A gestão de risco ela tem que ser integrada. Ou seja, você faz gestão de risco na sua organização? Faço, mas eu faço só no setor de compras. Não faz sentido, pessoal. Ela tem que estar integrada à organização como um todo para que eu possa atingir o meu objetivo, né, da organização, tá? O princípio estruturada e abrangente, tá? Estruturada, com metodologia, com política, tá? E abrangente, novamente, a organização como um todo. Tem que ser personalizada. Lembra que eu falei ainda lá no começo, nos primeiros blocos, né? Não existe você pegar uma estrutura de gestão de risco, uma metodologia ou uma política e simplesmente copiar para a sua organização. Cada organização precisa de uma customizada, né? Então precisa de uma personalizada. Ela deve ser inclusiva, dinâmica, né? E essa é a notícia ruim que eu dou para quem não gosta muito do tema. A gente nunca vai acabar de fazer gestão de riscos, né? Porque o contexto muda. Então sempre ela tem que estar, o que a gente chama de revisitar aquele processo, tá? Melhor informação disponível naquele momento. E como as informações mudam, isso faz até sentido, né? Está atrelado aí também ao dinâmica, tá? Esse princípio de ser dinâmica. Tem que sempre ser baseado em fatores humanos e culturais. Tem organizações que têm uma maturidade um pouco maior, já podem começar de uma outra forma. Tem organizações que têm uma maturidade, as pessoas, né, não têm tanta familiaridade com o tema, tem que começar mais devagar, tá? E melhoria contínua, né? A mesma lógica lá do PDCA, que praticamente todo mundo conhece, tá? Então, realmente retroalimentar tudo isso. E como princípio básico, criação, né? Isso tudo rodando para quê? Para você criar e proteger o valor da sua organização, tá? Então esses são os princípios atuais. A estrutura era essa, como é que ficou? Em 2018, essa, tá? A mesma lógica, né? Uma integração, concepção da metodologia, do modelo, da minha organização, minha lógica de gestão de riscos, tá? A implementação da gestão de risco propriamente dito, a avaliação e melhorias contínuas, tá? Com um enfoque maior agora em quê? Liderança e comprometimento. Ou seja, agora a ISO 31000 versão 2018, ela dá uma responsabilidade ainda maior para a alta administração, né? Que é responsável por liderar e ter o comprometimento de implementar isso na sua organização, em cada organização, tá bom? E por fim, em relação à ISO 31000, né? Processo, né? Era essa estrutura e agora a gente tem essa um pouquinho mais inovadora, vamos dizer assim, tá? Mas que obedece à mesma lógica que a gente viu no COSO, tá? Análise do contexto, né? O contexto, o critério, o escopo, né? Um pouco atrelado lá ao ambiente interno e externo que a gente viu. Depois eu tenho o meu processo de avaliação de risco, identifico, analiso, avalio, trato, né? Que seria mais atrelado ali à resposta aos riscos, né? Registro e relato aqueles riscos, né, e a avaliação que eu fiz. Comunicação e consulta, perpassando tudo, ó. Reparem, tá? Isso aqui retroalimenta todas as partes. E o monitoramento e uma análise crítica daquilo que eu estou fazendo, daquele gerenciamento de riscos que eu estou fazendo, tá? Então, reparem que, embora as nomenclaturas sejam diferentes do COSO, pessoal, a lógica é a mesma. E é a mesma, por exemplo, de outros modelos que a gente não vai ver aqui, tá? Mas, por exemplo, o Orange Book, que é um outro modelo famoso, a lógica sempre é a mesma, tá? Antes de passar para um outro ponto, que é a metodologia do planejamento, e aí sim entrando já em metodologia, porque isso que eu falei são estruturas, tá? Eu queria chamar a atenção só de um ponto que eu acabei esquecendo, ó. Essa norma ISO 31010, tá? Ainda de 2009, mas também está sendo reeditada agora. Essa norma, pessoal, ela traz técnicas de identificação e avaliação de risco,
Tá? Então, lembra que eu falei que o SWOT é uma delas? Essa norma ela tem mais 30 técnicas, além do SWOT, mais 30 técnicas de identificação e avaliação de riscos. Então, lá vocês vão encontrar para todo gosto. Né? Então, eu queria usar outra coisa, além do SWOT. Você pode usar brainstorming, está lá na norma. Pode usar Ishikawa, né, ou espinha de peixe, ou diagrama de peixe, está lá na norma. Bow tie, que é a gravata borboleta, que é uma que a gente utiliza bastante lá no planejamento, está lá na norma, dentre outras diversas. Tá? Então, aconselho quem quiser estudar um pouco mais sobre o assunto, pegar essa 31010, que é uma norma técnica, mas bem interessante. Tá bom? Bom, metodologia lá do Ministério do Planejamento, pessoal. Este foi o fluxo, né, a EAP, como a gente diz, né, a estrutura analítica do projeto de gestão de riscos do Ministério. Então, aqui eu vou passar rapidamente qual foi a lógica que a gente fez para desenvolver isso no Ministério. Né? Primeiro de tudo, nós avaliamos a maturidade do Ministério do Planejamento em relação ao tema. Tá? Então, em maio de 2016, a gente fez um questionário a partir de um modelo do TCU, que tinha sido aplicado, inclusive na administração indireta, lá em 2013. A gente adaptou isso para a administração direta e aplicamos em maio de 2016. Qual foi o resultado dessa maturidade? Pessoal, deu uma maturidade inicial. Tá? De 5 classificações, deu maturidade 19%, deu inicial. Ok? A partir disso, o que a gente fez? Vamos fazer um plano de ação para melhorar essa maturidade. Então, ao longo de 2016, qual foi a nossa lógica? Vamos capacitar os gestores, vamos criar um comitê técnico para que a gente consiga formatar a metodologia, o modelo de relacionamento, a matriz de responsabilidade, a matriz RACE e a política de gestão de riscos do Ministério. Tá? Então fizemos isso, pessoal, política, matriz de responsabilidade, modelo de relacionamento, a própria metodologia, tá? Ao longo de 2016, ok? Fizemos a definição do piloto, tá? Escolhemos um processo de uma secretaria, no caso do Ministério, para fazer esse piloto e a partir de 2017 a gente começou realmente a implementar a gestão de riscos no Ministério, ok? Isso foi feito a partir de outros pilotos, um em cada secretaria, um em cada uma das 9 secretarias finalísticas, tá? E chegamos no meio de 2017 com 9 processos relevantes mapeados, 140 riscos e mais de 100 reuniões técnicas realizadas. Tá? Porque em cada uma das secretarias a gente tinha que seguir toda a lógica, né? Vou falar para vocês da metodologia daqui a pouco, tá? Toda a lógica da nossa metodologia, que não foge muito do que vocês já viram tanto na ISO como no COSO, ok? Desenvolvemos isso tudo e depois fizemos um plano de ação para continuar o processo. Em maio de 2018, a gente aplicou novamente um questionário de maturidade e o resultado foi 67%. Tá? Ou seja, conseguimos em 2 anos evoluir bastante na maturidade de gestão de riscos do Ministério. Sinal que as coisas que a gente estava fazendo estavam surtindo efeito, né, em relação ao que a gente queria. Tá? Esse é um modelo de gestão de riscos do Ministério, tá? Ele é baseado em 4 pilares. A política, nossa política, né? Lá a gente tem uma política integrada de gestão de integridade, riscos e controles internos. A gente trata dos 3 temas da mesma política, tá? Ele é baseado também, o modelo de gestão, né, de integridade, riscos e controles, baseado nas instâncias de supervisão, né? Daqui a pouco eu vou falar como a gente constituiu as instâncias de governança ou de supervisão do Ministério. Na metodologia, né? Tenho aqui a nossa metodologia, vou falar daqui a pouquinho, e numa solução tecnológica, né? Que é o sistema Ágata que a gente criou lá no Ministério para desenvolver tudo isso, né? Para rodar isso num sistema e não apenas em planilha. Tá? A nossa metodologia, pessoal, baseada no nosso programa de integridade, na IN01 que nós já falamos, na própria política e em boas práticas. Ela é muito focada no gerenciamento, na estrutura de gerenciamento de riscos do COSO, tá? Ela tem uma afinidade, vamos dizer assim, um pouco maior com o COSO, mas tem pontos também da ISO. Tá? Lá no Ministério a gente definiu 7 categorias de risco,
tá? Isso cada um tem uma, pessoal. Cada órgão, cada entidade cria a sua própria, o seu próprio leque de categorias. No nosso caso lá, a gente dividiu em riscos estratégicos, operacionais, reputacionais ou de imagem, integridade, que é aquele atrelado aí sim a fraude, desvios éticos, fiscal, orçamentário e de conformidade, tá bom? E aqui está pequenininho, mas tem na apostila de vocês, a nossa matriz, é uma matriz que a gente usa, uma matriz 5x5, então são 5 níveis de probabilidade e 5 níveis, né, 5 notas para o impacto, tá? E aqui há as instâncias ali de supervisão que a gente criou, tá? Primeira delas, Comitê de Gestão Estratégica, já falei para vocês, né, ele é o mais alto nível de governança do Ministério, ele é composto pelo ministro, secretário executivo e secretários, tá? No nível tático, a gente tem 2 instâncias, a gente tem o subcomitê, que é o CIRC, Subcomitê de Integridade, Riscos e Controles Internos, e o NIRC, Núcleo de Integridade, Riscos e Controles Internos. O subcomitê, ele é composto, atualmente, né, presidido pelo chefe da assessoria, no caso atualmente eu, chefe da assessoria de controle interno, e por um representante de cada secretaria do Ministério, indicado formalmente. Qual que é a lógica do CIRC? Suportar as decisões do Comitê de Gestão Estratégica. Ou seja, quer aprovar a metodologia, isso que a gente está falando aqui agora, a metodologia de riscos do Ministério. Quem primeiro aprovou? O CIRC, que é o nível tático. Depois a gente levou isso para o CGE, que é o nível estratégico aprovar, tá? As atribuições do núcleo, que foram dadas também lá para a assessoria de controle interno, para não se criar mais uma caixinha, né, no organograma do Ministério. Qual que é a responsabilidade do núcleo? Capacitação, sensibilização, facilitação, ou seja, ajudar o pessoal que vai fazer a gestão de riscos, né, no seu processo mesmo, em cada uma das etapas, tá bom? E no nível operacional, as UIRCs, Unidades de Integridade, Riscos e Controles Internos, a gente tem uma unidade em cada secretaria, tá? Composta pelo secretário e por quem ele indicar, e essas unidades é que têm a responsabilidade de implementar a gestão de riscos em cada secretaria. E a gente sempre lembra que o gestor de riscos é o gestor do processo, tá? Então, cada um que tem a responsabilidade em relação a um processo é o principal gestor de risco daquele processo, tá bom? Aqui a gente tem a metodologia do Ministério, que não foge muito, como eu falei, né, do que a gente já viu. Primeiro a gente analisa o ambiente interno, externo, né, e fixa os objetivos que a gente quer atingir. Depois a gente identifica os eventos de risco, as causas, as consequências, tá, daqueles eventos de risco. Depois avaliamos o risco inerente, os controles existentes e o risco residual. Tá? Escolhemos uma resposta aos riscos, né? Pensamos na coleta e no reporte ali das informações, né, que tem que fluir de todos os lados, né, da organização, e o monitoramento que é feito em relação ao plano de ação proposto e até mesmo monitoramento em relação se o ambiente não mudou, né, se um risco que era baixo hoje, hoje já não é mais, tá? Então isso tudo, esse é o nosso ciclo de gerenciamento de riscos, que é a metodologia, por ter sido, né, a primeira metodologia, ou pelo menos a mais divulgada em termos de metodologia de gerenciamento de riscos pós-IN01 de 2016, é a metodologia que tem sido mais utilizada, né, ou pelo menos base para outras metodologias construídas na administração pública federal. Tá? E para a gente finalizar, pessoal, eu queria chamar a atenção da metodologia de gestão de riscos do IBGC, mas com um detalhe, né? Essa metodologia é para avaliação de maturidade de uma organização, tá? Não é uma metodologia de como fazer o gerenciamento de riscos. Para isso eu já trouxe a do planejamento e tem outras aí na apostila de vocês, tá? Qual que é a lógica aqui, né? Gerenciamento de riscos corporativos, baseado em 7 avaliações que o IBGC faz, tá? Primeiro em relação à estratégia, depois a governança, política, processo, linguagem e método de avaliação de risco, sistemas e modelos e a própria cultura, comunicação, treinamento, monitoramento. Tá? Então essa é a lógica das estruturas de maturidade. E aqui alguns exemplos. Né? Então, por exemplo, ó, estratégia de gerenciamento de riscos corporativos. O que a gente tem que pensar para ver se a organização atende a esse componente? Uma das perguntas, são várias, tá? Existem estratégias objetivas
objetivos e metas de gerenciamento de riscos corporativos estabelecidos? Se a organização tem, ela vai ser bem avaliada neste componente. Tá? O ideal é que ela fosse avaliada, bem avaliada em todos, né? Mas se é uma avaliação de maturidade, justamente a gente vai pensar nas melhorias que tem que ser feitas, que devem ser feitas nas organizações para conseguir atender todas essas perguntas novamente. São muito mais perguntas do que essas aqui, tá? Então, por exemplo, na governança de gerenciamento de riscos corporativos, existe uma estrutura organizacional com papéis e responsabilidades claramente definidos nas práticas de gerenciamento de riscos corporativos? Se não tem, vai ficar deficiente nessa estrutura, tá? Então a gente tem que melhorar. Eu vou saber, ao responder essa pergunta, eu vou saber que a minha organização precisa melhorar naquele ponto, tá? E por aí vai, em relação à política, processo, etc., que eu falei para vocês, tá? E aqui eu peguei só do estratégia, ó, deste componente, tá? E trouxe para vocês um alinhamento para vocês entenderem como é que vocês classificam isso na sua organização. Então vamos pensar, ó. Você pode entender que a sua organização está no nível inicial, fragmentado, definido, consolidado e otimizado. Basicamente, além de responder aquelas perguntas, o que você vai ter que pensar? Qual dessas frases se encaixa mais na minha realidade, na realidade da minha organização? E aí você vai entender que em relação à estratégia e gerenciamento de riscos corporativos, a minha organização está no nível inicial. Por exemplo, se você entender que ela está assim, ó, a organização não sabe como, quem, quando, onde e por que implementar risco. Realmente está perdida, tá? As metas de desempenho existem, tá? Mas em relação à gestão de risco, nada. Pode ser que você entenda o seguinte, não está terra arrasada assim não, está fragmentado. Ó. A organização sabe por onde começar, mesmo que não tenha claro aonde quer chegar, tá? Então já esse seria o nível 2. Melhor um pouquinho. Estratégia de gestão de risco está claramente definida e implementada. Vamos avançando. Consolidado, ó, estratégia de gestão de risco claramente definida e implementada e as metas de desempenho, que aqui são só definidas, são monitoradas também. Tá? É quase um cenário ideal. E quase um cenário tópico, né? Otimizado, ó, estratégia de gestão de riscos claramente definida, implementada e integrada aos demais ciclos de gestão e as metas de desempenho estão alinhadas com a estratégia e com a gestão de riscos. Ou seja, a minha organização é fera em relação à gestão de risco, em relação à maturidade de estratégia, né, que é o exemplo que eu peguei aqui para vocês. Na apostila tem tudo, todos os 7, tá? A minha organização realmente não tem como melhorar e ela está otimizada, né? Ela se encaixa ali no nível otimizado, ok? Pessoal, em termos de... dessa parte, né, que ficou para eu ministrar para vocês, parte de introdução, né, motivação, normas, né, pelo menos as duas principais, e estruturas e metodologias, tá? Eu pensei as que eu acho que seriam mais interessantes para vocês nessas videoaulas, tá? Na apostila tem outras, então podem se identificar mais com outras, tá? Mas aqui a gente trouxe aquilo que a gente entendia que seria mais razoável para vocês entenderem nesse primeiro momento, tá bom? Qualquer dúvida, tem aí os meus contatos, fiquem à vontade. Tá? Sucesso aí na implementação da gestão de risco e até a próxima.